Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Hoje é mais um dia para nós alegrarmos-nos e estamos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero convidar-te, vamos celebrar ao Rei Jesus, vamos adorá-lo. Eu quero convidar-te para nós começarmos com uma oração, vamos queimar incenso na presença do Senhor. Amém? Ele está aqui, fecha os teus olhos, vamos orar. Invoca o nome do Senhor, isso é bênção para nós, em nome do Senhor Jesus. Pai de amor, nós somos gratos porque o Senhor sempre é conosco todos os dias. Obrigado pela tua presença, obrigado por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em teu nome e obrigado porque o podemos fazer de uma forma pública, livre, aberta. Senhor, obrigado, Pai, porque a tua presença está aqui. Nós queremos que o ambiente espiritual está livre, liberado, aberto, escancarado, para que os anjos de Deus subam e desçam neste lugar. Senhor, nós precisamos da tua presença. Queremos que ela está aqui no nosso meio. Porque o Senhor disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor estaria ali. Obrigado, Espírito Santo, que tu possas curar, possas transformar, salvar, restaurar. Neste momento, durante todo este tempo que estivermos aqui, Senhor, a fim de que o teu nome seja glorificado e as vidas experimentem de ti, experimentem do teu amor, experimentem ainda mais do teu perdão e da tua paz. É isso que nós te louvamos, é isso que nós te agradecemos, Pai, e vamos louvar o teu nome, adorar o teu nome, porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda a honra, de toda a glória, de toda a exaltação. Aleluia. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos exaltar o Cordeiro de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse viver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Declara a Ele o que você veio fazer aqui essa manhã. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Declara, eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, e por amor pobre se fez. Por isso nós te adoramos. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. és totalmente amável,
vim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Declare: eu vim para adorar. Só a igreja. Vim para prostrar-me, Vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. eu vim para adorar-te. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. vamos declarar mais uma vez: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço Os meus pecados lá na Quantos reconhecem aqui o sacrifício de Jesus na cruz? Amém? Você pode fechar seus olhos? Você que tem um coração grato a esse sacrifício de Jesus na cruz, gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Oh Jesus, nós queremos te agradecer pelo teu sacrifício na cruz. Você pode levantar sua voz em adoração a Ele essa manhã. Só agradeça a Ele, porque hoje talvez nem era por nós estarmos aqui. Quantos livramentos, quanto amor envolvido naquela cruz, quanto cuidado. Oh Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça. Obrigado, Pai. Nunca saberemos o preço que foi pago lá naquela cruz. Oh Jesus, oh Jesus. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Glória.
sabe, cante conosco, amém? Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e sempre te adorarei. Cante com toda a sua força, meus irmãos. Vamos lá, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Com a criação eu canto. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. com a criação eu canto. Louvores ao Rei dos Reis, és Tudo para mim e eu te adorarei. Declare santo, 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 Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto. louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim. E eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. com a criação Eu canto louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação
criação eu canto. Louvores ao Rei dos Céus, és tudo para mim, e eu te adorarei. Quantos vieram aqui para adorar o Senhor, amém? Oh, Pai, então adore a Ele essa manhã. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Ele é santo, Ele é santo. Só Tu és santo. E não existe outro como Tu. Não, não. Santo, 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 e o Teu nome é Santo. Santo, 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 Todo-Poderoso. Com a criação tudo para mim, eu te adorarei. Você pode fechar seus olhos e imaginar os anjos cantando, declarando essa canção junto conosco? Que era e é e há de vir, não importando para o tempo, não importando para nada ao seu redor, só em adorar ao Cordeiro Santo. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 és todo-poderoso. que era e é e há de vir. Com a criação eu canto. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 és todo poderoso. Que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Glória a Deus.
Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já tranquei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Declara essa igreja, só quero a tua presença. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero. Eu não
Eu só quero tua presença. Você pode declarar isso? Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar para minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Não quero, eu só quero tua Presença, Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar para minha voz pra te dizer que a tua. graça já me basta. Você pode fechar seus olhos por esse momento? Oh, Jesus. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Certa vez Paulo estava ali a orar, questionar algumas coisas com o Senhor. E o Senhor fala para ele que a graça dele já bastava a Paulo. E às vezes nós também estamos no mesmo questionamento com o Senhor. E hoje o Senhor fala para mim e para você que a graça dele nos basta. Eu não sei o que você está passando, você não sabe o que eu estou passando, mas uma palavra de Deus eu tenho essa manhã para você, meu irmão, que a graça do Senhor te basta. A graça do Senhor te alcançou, me alcançou. A graça do Senhor e o amor dele nos basta. Por isso, Deus, nós só queremos a tua presença. Vamos encerrar cantando essa parte dessa canção, com convicção, com entendimento que a graça dele é a única coisa que nos basta, que nos satisfaz, que nos completa, que tira o medo, que tira a timidez, que tira a vergonha, que vence todos os obstáculos, que nos alcança em amor. Te agradecemos, Pai, por este amor poderoso. Declare: eu só quero a tua presença. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz, te dizer que a tua Graça já me basta. eu só quero tua Presença, hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Oh, Senhor, nós bendizemos, exaltamos o teu nome. Não há outro como tu. Ninguém há como tu. Espírito Santo, não há outro nome ao qual eu possa ser salvo. Não há outro que eu possa exaltar e bendizer. A quem tenho eu nos céus e na terra não há outro a quem eu desejo além de ti. Senhor, nós bendizemos o teu nome, adoramos o teu nome, exaltamos o teu nome. Senhor, ao adorarmos a ti, Senhor, nós queremos te exaltar, magnificar, bendizer, porque tu és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos salvou, que nos libertou, que nos restaura a cada dia.
Oh Senhor Jesus, nós te bendizemos. Senhor, e bendizemos-te não apenas com os nossos lábios, não apenas com palavras, mas nós queremos te bendizer também com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Nós queremos bendizer-te, Senhor Deus, com aquilo que o Senhor nos tem dado, que nós consideramos como ouro. Nós consagramos para ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, porque cremos que toda a provisão vem do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, eu quero convidar-te para nós ofertarmos ao Senhor, para nós continuarmos a adorar o nome dele, para nós continuarmos a praticar a palavra. Lá em Lucas capítulo 11, no versículo 28, o Senhor responde a uma mulher que fala com ele do meio da multidão, e ele diz-lhe: olha, antes bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Aquela mulher disse para Jesus: bem-aventurada aquela mulher que te concebeu e os 6 que te amamentaram. E o Senhor Jesus diz para ela: olha, bem-aventurados, antes bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Sabes, nós vamos ofertar com esse coração de quem guarda a palavra do Senhor, na área financeira, na administração financeira, na forma de executar, na forma de aplicar, na forma de administrar a nossa vida financeira. Nós vamos fazer isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidar-te para continuarmos a adorar ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Em nome do Senhor Jesus. Podes vir à frente, nós vamos fazer isso agora para a glória dele. Glória a Deus. Irmãos, tu possas fazer isso aí na tua casa, possas fazer, os irmãos aqui no prédio, ok? Vamos ofertar ao Senhor porque ele é digno, para que nós ouvimos a sua palavra e guardamos a sua palavra. Amém? Irmãos, eu quero passar rapidamente para compartilhar contigo algo da palavra de Deus que o Senhor tem inspirado o nosso coração. E nestes dias eu tenho realmente vindo a pensar e a meditar nesta palavra, e não apenas nestes dias mais próximos, mas eu quero compartilhar hoje contigo uma palavra que já foi compartilhada. Nós já compartilhamos esta palavra há cerca de 2 meses atrás. Ok, mais ou menos isso, 2 meses e pouco. E sempre depois de compartilhá-la, eu comecei a ver e a encontrar e a perceber que era preciso e via a necessidade desta palavra ser mais aplicada. Via e tenho visto que é preciso ouvir mais. Eu quero falar contigo nesta manhã acerca daquilo que o Senhor Jesus falou para nós, e falou especificamente ali para Marta e para Maria, lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 42, ali o Senhor fala acerca de que ouvir é a melhor parte. E eu quero compartilhar isso contigo. Ouvir é a melhor parte. Eu já ouvi o pastor ministrar isso. Irmãos, como eu te acabei de dizer, eu desde a altura em que ministramos esta palavra até hoje, em vários momentos, em várias circunstâncias, nós temos visto a necessidade de mais pessoas continuarem a ouvir e voltar a ouvir. Porque percebemos que a renovação da nossa mente e percebemos que a mudança de conceitos, ela só acontece quando nós ouvimos. E nós precisamos de ouvir. Outro dia eu estava na minha cozinha, estava ali a comer qualquer coisa e eu senti falta de ouvir. Eu senti falta de ouvir uma palavra. Eu estava a precisar de ouvir uma palavra. Eu senti falta de comer alguma coisa que não era comida natural, mas que era comida espiritual. Eu precisava de ouvir, eu senti uma falta de ouvir. Ouvir para renovar, ouvir para refrescar, ouvir para alimentar e para crescer em sabedoria, ouvir para me nutrir. Sabes? E isso muda a nossa maneira de ver. E por isso nós precisamos de ouvir a palavra de Deus. Eu quero convidar-te para leres comigo, abra a tua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e nós vamos ler juntos, eu quero ler junto contigo, é o versículo 42, entretanto, eu quero ler contigo também o versículo 41. E diz-lhe assim: respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Os irmãos conhecem a passagem. Marta estava atarefada, queria servir a todos, e ela reclama para Jesus que Maria não a vinha ajudar. E ela estava muito ocupada, muito atarefada. E esta é a resposta do Senhor Jesus para ela: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa.
Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então escuta, nesta manhã eu quero uma vez mais compartilhar contigo e afirmar que ouvir é a melhor parte, e este é o tema daquilo que eu quero falar contigo, em cima deste versículo de Lucas 10:42. Este versículo é a base para aquilo que eu quero compartilhar contigo nesta manhã, e eu creio que nós vamos ser tremendamente abençoados. Eu creio que o Espírito Santo já está a falar ao teu coração, e tu vais ouvir e vais entrar numa viagem juntamente comigo, uma viagem de ir mais forte, ir mais dentro na palavra do Senhor. Amém? Vamos juntos nisso. Antes de avançarmos mais, eu quero convidar-te para termos uma palavra de oração. Então, fecha os teus olhos e pede ao Senhor: Senhor, abre os meus ouvidos para ouvir. A palavra de Deus fala acerca de uma língua de erudito e ouvidos de erudito. Pede ao Senhor: Senhor, dá-me ouvidos de erudito nesta manhã. Pai de amor, nós invocamos o Teu nome e estamos aqui reunidos em Teu nome. Cremos na Tua presença em nós. Cremos que a Tua palavra é inspirada por Ti. E cremos que a Tua palavra faz toda a diferença nas nossas vidas. Ela quem muda, quem transforma, quem renova, quem salva. Senhor Deus, a Tua palavra é poderosa para nós. Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra. Espírito Santo, queremos ouvir a Tua voz. E Te pedimos, fala conosco. Espírito Santo, dá-nos, Senhor Jesus, dá-nos espírito de sabedoria e de revelação, para que possamos entender o espírito da Tua palavra e assim possa abrir os nossos olhos e sermos transformados de glória em glória, cada vez mais na imagem, na semelhança do Senhor Jesus. É isso que nós oramos, é isso que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, como eu te falei, ouvir é a melhor parte. O Senhor Jesus, Ele aqui fala e diz isso claramente para Maria, que uma coisa só era necessária. E que Maria escolheu, antes Ele diz para Marta, que Maria escolheu a melhor parte. Que melhor parte era essa? Irmãos, há um facto da vida, que nós temos um exemplo bíblico aqui na palavra de Deus, que é a vida de Salomão. Só pede sabedoria quem reconhece que não tem, e só pessoas humildes é que pedem sabedoria. Sabes, todos nós, na vida, em algum momento, em alguma área, em alguma circunstância, precisamos de sabedoria, reconhecemos-lo e pedimos-lo a Deus. Gente soberba é aquelas pessoas que pensam que podem lidar com as situações pela sua própria experiência, pela sua própria inteligência, a sua maneira. Eu é que sei, eu não preciso cá perguntar para ninguém, não. Então, eles acham que a sua própria soberba, nariz empinado, eles conseguem resolver as coisas. Por isso eu quero-te voltar a dizer, só gente humilde é que pede sabedoria. A sabedoria é a coisa mais importante nas nossas vidas. Como é que eu te posso dizer isso? É um facto muito simples para nós. Eu volto-te a repetir, a sabedoria é a coisa mais importante nas nossas vidas. Todos os nossos problemas, na realidade, são problemas de falta de sabedoria. É isso. Porquê? Escuta, por exemplo, no meu casamento, se eu tenho algum problema no casamento, por que é que eu os tenho? Porque há alguma coisa acerca de casamento, porque há alguma coisa de como lidar com o casamento, porque há alguma coisa acerca de como viver em harmonia no casamento que eu desconheço, que eu não sei, que eu ainda não sei aplicar, que eu não sei praticar, que eu não consigo desenvolver. Então, isso é falta de sabedoria, falta de eu conhecer, falta de eu entender, falta de perceber a fundo. Por exemplo, outra área, na questão financeira. Se eu não sei administrar bem o meu dinheiro, se eu gasto mais do que aquilo que eu ganho, se eu não consigo gerir e administrar, se eu sou mais movido por desejos do que por necessidades, se eu compro e não penso, se eu gasto demais, então é porque há alguma coisa que eu não sei ainda, que eu desconheço sobre como ganhar dinheiro ou sobre como administrar dinheiro, então falta-me esse conhecimento, falta-me sabedoria. Por isso que nós estamos a dizer-te que sabedoria é a coisa mais importante na nossa vida. Mais uma vez eu volto a dizer, só quem é humilde é que pede sabedoria a Deus. Nós temos esse exemplo que eu te falei há pouco, que é Salomão, que ele foi considerado o homem mais sábio na Bíblia. E quando Salomão começou a reinar, a primeira coisa que ele fez foi ir a Gibeon, um monte onde estava lá o tabernáculo de Deus. E quando ele vai lá, ele vai sacrificar ao Senhor. E ele oferece ali um holocausto com 1000 ovelhas. Então, mesmo sem ele ainda receber sabedoria, já havia nele um coração generoso para com o Senhor. E a Bíblia diz que a alma generosa, ela prospera, ela cresce. Mas naquela noite, depois de ele oferecer aquele holocausto, acontece algo engraçado. Ele tem um sonho. E quando ele tem um sonho, ele vê Deus e tem ali uma visão de ele com Deus. E Deus pergunta-lhe e diz-lhe, olha, pede-me aquilo que tu queres que eu te dê e eu vou te dar.
Agora, o que é que nós pediríamos? Não sei o que é que tu irias pedir. Se calhar alguns iriam pedir um carro, um telemóvel, um casamento, alguma coisa. Mas Salomão ali, ele não pediu isso. Ele pediu outra coisa. Ele pediu para Deus, na realidade, ele pediu um coração que ouve. Ele não pediu apenas sabedoria. Ele pediu, Senhor, dá-me um coração que ouve. E nós vamos ver que é quando nós ouvimos que nós temos discernimento. E é muito interessante ver que a primeira coisa que Salomão pede e faz no dia que ele tem aquele sonho, quando ele pede a Deus, quando ele acorda de manhã, ele tem aquele sonho, pede a Deus sabedoria, e quando ele acorda de manhã, a primeira coisa que ele faz, ele sai de Gibeon e ele vai para Jerusalém, para estar diante da Arca do Senhor, onde estava a Arca do Senhor, que define, que simboliza a presença do Senhor. Então repara uma coisa, isso é um sinal de que quem recebe sabedoria de Deus, a primeira coisa que ele faz é buscar a presença de Deus. Isso é muito interessante para nós. Isso é um exemplo que deveria nortear as nossas vidas. Sabes? Isso deveria ser exemplo para cada situação, para cada circunstância da nossa vida, da minha e da tua vida. Quem pede, quem recebe sabedoria de Deus, a primeira coisa que faz é buscar a presença do Senhor. Salomão fez isso. Sabe, quando nós ouvimos de Deus, nós temos discernimento. Ele ganhou sabedoria ao valorizar a presença de Deus. Porquê? Porque a arca é símbolo da presença de Deus. Então, repara que é tão interessante que o tabernáculo lá em Gibeon não tinha a presença. Ele tinha a lei, ele tinha as tábuas, ele tinha o sacrifício, mas não tinha a presença. A presença, a arca, estava em Jerusalém. E quando ele recebe aquela sabedoria de Deus naquele sonho, ele vai buscar a presença do Senhor. Porque a presença do Senhor é que nos vai dar essa sabedoria para agir. A presença do Senhor, nós vamos ouvir dele, vamos ter sabedoria. Ouvir dele, repara, ouvir é a melhor parte. Quando nós ouvimos de Deus, nós ficamos cheios de fé, animados, motivados, e nós vamos, porque temos a convicção de que Deus está ali, de que Deus é connosco. E tu ouviste uma palavra de Deus, que Ele mexeu no teu coração, falou contigo, e tu queres avançar, porque tens essa convicção, estás cheio dessa convicção. Sabes, é interessante ver que depois a Bíblia vai relatar que Salomão vai atender duas prostitutas e ele tem uma palavra ali como rei, uma palavra de sabedoria. E é tão interessante ver que Salomão, ele continuava, apesar de ter toda essa sabedoria, continuava com um coração humilde para ouvir aqueles até quem ninguém queria prestar atenção. Mas Deus, quando Deus lhe perguntou o que queres que eu te dê, Salomão disse, olha, 1 Reis 3:9, ele disse, dá pois ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Sabes, e há tantas circunstâncias na tua vida, na minha vida, onde nós ficamos assim. Por onde é que eu vou? Para a direita ou para a esquerda? Qual é que eu vou? Por onde é que eu vou? Para discernir o bem e o mal? Só o Senhor sabe o dia de amanhã. Sabes? E buscar dele essa sabedoria e dizer, Senhor, só tu, eu quero ouvir de ti. Fala comigo, Senhor. Sabes, quando Salomão pediu sabedoria ao Senhor, ele estava na realidade, e vou repetir-te isto uma vez mais, a pedir um coração que ouve, um coração pronto para ouvir. A sabedoria envolve esse coração que ouve. Um coração sábio é aquele coração que ouve de Deus. Ouve e depois te segue, e depois avança. E sabes, claro que a coisa mais importante aqui não é ouvir qualquer coisa. Podemos ouvir muitas coisas. Diariamente todos nós ouvimos várias coisas. Mas ouvir a palavra de Deus é a parte mais importante, é claro. Hoje eu quero mostrar-te que há uma grande perda quando nós deixamos de ouvir e valorizar a palavra de Deus. Eu sei que isso não acontece contigo nem comigo, mas acontece com muitos outros irmãos. Mas há uma grande perda quando nós deixamos de ouvir a palavra do Senhor. Porquê? Primeiro ponto que eu quero compartilhar contigo acerca desta questão de que ouvir é a melhor parte. A fé vem pelo ouvir. Se estás a anotar ou tomar notas, fazer alguma coisa, escrever, então anota aí. Primeiro ponto, a fé vem pelo ouvir. Nós estamos habituados a pensar que Deus fala diretamente conosco e que vai ser isso quando Deus falar comigo. Tudo vai mudar, os problemas vão acabar. Quando eu ouvir a voz de Deus, isso vai gerar fé no meu coração. Então nós estamos habituados a pensar dessa forma, a achar que eu preciso ir para o meu quarto, e isso é bíblico, não é errado. Mas eu quero te demonstrar aqui hoje, pela palavra,
quero demonstrar que é uma linha fina, que às vezes pode ser aquilo que está a travar algo, pode ser aquilo que ainda não nos deixa avançar mais no conhecimento. E hoje, pela graça do Senhor, eu creio que nós vamos entender que podemos ir mais longe, mais fundo, mais além em Deus nisso, sabes? Então, é verdade que Deus vai falar ao nosso coração, mas o raciocínio que Paulo faz aqui, quando ele fala acerca desta verdade, lá em Romanos, no capítulo 10, se quiseres, abre aí a tua Bíblia comigo. Romanos capítulo 10. Paulo vai, a partir do versículo 14, quando Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação de Cristo, esse versículo vem seguido de algumas outras afirmações interessantes. Paulo então vai mostrar ali o pensamento que ele estava a ter, o raciocínio dele. Ele demonstra que o raciocínio é que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. Então, como eu te estava a dizer, às vezes nós temos o hábito de pensar que eu vou fechar-me no meu quarto e eu vou ouvir diretamente de Deus e Deus vai falar comigo e eu vou crescer em fé. Mas o ensino que o apóstolo Paulo nos traz é exatamente o oposto. Ele vem dizer que nós crescemos em fé. A fé vem pelo ouvir, mas o ouvir a pregação da palavra. Então, leia aí comigo. Ele diz assim, a partir do versículo 14, 10, 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação. E olha agora o versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então escuta uma coisa, é bíblico entrar no meu quarto e querer ouvir de Deus? Sim, amém, é isso, força, faça, busque de Deus. Mas não despreze a pregação da palavra. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E repara, está muito claro aqui, ele disse, olha, como porém vou invocar aquele de quem não ouviram. Precisa de ouvir, mas para ouvir precisa ver quem pregue. Então é preciso de ouvir a palavra. O que é que Marta e Maria, o que é que Maria estava a fazer aos pés de Jesus? Ela estava ali a ouvir, porque a alma dela tinha fome. Ela precisava de ouvir, aquela palavra estava a entrar dentro dela e aquilo estava a mexer com ela dentro dela. Estava a renovar a alma dela, estava a renovar a esperança dela, a fé dela, o ânimo dela. Nós precisamos de ouvir a palavra, precisamos de ouvir a pregação da palavra. A fé vem por ouvir a pregação do Evangelho, é o que diz aqui, a palavra de Cristo, pela pregação da palavra. Então, sabes, querer receber fé apenas por ouvir a Deus diretamente pode produzir no crente algum tipo de orgulho e de independência que não são coerentes com a palavra de Deus. Na verdade, há alguns irmãos que pensam que os cultos não são assim tão importantes porque Deus fala diretamente com ele. Então ele não percebeu a importância do corpo. Deus é plural, Deus é família, Deus é agregatório. Deus gosta dessa comunhão. A fé vem pelo ouvir, mas como vão ouvir se não houver quem pregue? Então, escuta, a palavra de Deus diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Isto mesmo versículo em outras traduções. Por quê? Repara que a fé vem, uma vez mais, a fé vem por ouvir, não por ter ouvido no passado, mas a fé vem por ouvir hoje. Então, por isso que há pouco eu te disse e compartilhei que às vezes a nossa alma tem fome. Eu preciso de ouvir uma palavra. Não porque eu já ouvi aquilo lá atrás, mas eu preciso de ouvir hoje. Eu preciso ser nutrido hoje. Assim como hoje eu preciso de comer, eu preciso também de comer espiritualmente. Então eu preciso de ouvir a palavra. E como volto-te a repetir, não apenas por ter ouvido, mas por ouvir e continuar a ouvir. E continuar com continuidade a ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, Paulo, neste contexto de Romanos, ele faz questão de dizer que a fé, ela não virá diretamente de Deus, mas no nosso íntimo, mas sim por ouvir Deus na pregação. Então, repara, nós, amém, ok, concordamos, entendemos isso, tudo muito certo. Mas seria incoerente depois eu desvalorizar
uma palavra que eu acabei de orar ao princípio e pedir a Deus, Deus fala comigo, mas depois eu vou desprezar aquilo que está a ser falado. E repara, aqui eu estou a fazer uma separação, e espero que isso fique bem claro, uma separação entre a palavra de Deus e a pessoa que está a verbalizá-la. Tu não tens que me ouvir a mim, enquanto pessoa, mas tu tens que ouvir a palavra de Deus que eu estou a verbalizar. A voz é minha. A voz pode ser do pastor Cláudio Duarte. A voz pode ser de qualquer outro pastor que tu gostas de ouvir. Mas a palavra, a inspiração, é de Deus. A palavra tem que ser de Deus. Então a voz pode mudar, mas a palavra precisa ser a palavra de Deus. Então, 1 Coríntios 1:21, Paulo diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Então escuta, a fé vem por ouvir a palavra, é pregação da palavra, é predicar, é apregoar, é compartilhar, é verbalizar em alta voz, é apontar para a mensagem de Cristo. Há muitos cristãos que desprezam a palavra, a pregação da palavra, como sendo meramente uma parte monótona do ritual do culto. No entanto, Deus atribuiu um valor enormíssimo à pregação. Por quê? Porque Deus apouve salvar o mundo pela loucura da pregação. Então, irmãos, nos dias de Jesus, as pessoas seguiam Jesus por toda a parte para ouvir a palavra de Deus. E quando ouviam a palavra que Jesus pronunciava, eles ganhavam fé para receber os milagres. Olha aí o que diz lá Lucas 5:15, diz assim: porém o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para ouvirem e para serem curadas das suas enfermidades. E descendo com eles parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo e toda a Judeia de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidon. Estas duas cidades, Tiro e Sidon, são cidades que ficam mesmo à beira-mar, ok? Que vieram para o ouvirem e para serem curados das suas enfermidades. Repara que eles vieram para ouvirem, mas também para serem curados. Então também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Então o Senhor Jesus, ele sempre pregava primeiro e depois é que ministrava cura e libertação. Porquê? Ouvir. Ouvir vai poder começar a mudar imagens, conceitos, ideias, pensamentos, opiniões. Ouvir a palavra de Deus. E quando é o Espírito que fala, tu ouves uma palavra e uau, aquilo falou comigo. Uau, isso é para mim. Uau, eu ainda não tinha pensado assim. Uau, eu não tinha visto daquela maneira. Ei, pá, que fixe aquele ponto de vista. Ei, é bacana, ainda não tinha visto assim. Sabes, isso só conseguimos ter essa reação quando nós ouvimos. Lá em Gálatas 3:2, Paulo diz para aqueles irmãos, diz assim: eu quero apenas saber isto de vós. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então repara, a pregação da palavra uma vez mais. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo Jesus. Sabes, nós recebemos milagres quando ouvimos a pregação. Esse é o segundo ponto que eu quero compartilhar contigo. Milagres acontecem quando nós ouvimos a pregação. Porque aquela palavra entra no nosso coração. Nós guardamos a palavra no nosso coração. Sabes, eu disse-te há pouco, li contigo lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, quando falamos acerca das ofertas, há aqui este versículo que o Senhor responde àquela mulher e ele diz: olha, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Ouvem e guardam. Ouvem e guardam, ouvem e praticam. E aqui guardar é nesse sentido de guardar e praticar. Sabes, em Atos, no capítulo 14, há ali o relato da cura de um homem que era paralítico. E diz assim: na cidade de Listra, costumava estar assentado um certo homem que era aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. E este homem ouviu falar Paulo, que fixando Paulo os olhos nele e vendo que aquele homem possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, liberou uma palavra, proferiu uma palavra, emitiu uma ordem, emitiu uma palavra, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os teus pés, pá. O pai é para minha conta, ok? Versão revista e atualizada para os dias de hoje, na linguagem moderna, tá bom? Ele disse: apruma-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Porque ele ouviu uma palavra. Palavra. Por que é que isso é tão importante, pastor? Ouvir e palavra. Irmãos, porque tudo o que foi criado, diz a Bíblia,
foi criado por palavra. A maneira como Deus comunica é diferente. Deixa eu te explicar isto que eu estou a dizer, que é diferente. Deus fala connosco da maneira que nós conseguimos entender. Mas quando Deus comunicou, quando Deus verbalizou, quando Deus falou para criar. Deus disse, haja. E as coisas começaram a acontecer. Por isso que Jesus chega e fala e diz, olha, vai, tu estás sarado. De longe o leproso pediu, cura-me. E o Senhor Jesus disse-lhe, tu estás curado, vai ao sacerdote. Sabes, de longe o Senhor Jesus falou, não, a tua filha está curada, vai em paz. Porquê? Porque Ele fala para criar. E nós precisamos de ouvir para que o nosso ouvir alinhe, depois o nosso falar seja alinhado com aquilo que nós ouvimos. Que ouvimos a palavra, guardamos a palavra e proferimos a palavra. E isso faz toda a diferença. Porque a fé, os milagres, nós recebemos-los e passamos-los para a frente quando nós ouvimos a pregação da palavra. Então sabes, como é que aquele paralítico foi curado? Ele foi curado porque ele teve fé. Como é que ele recebeu a fé? Porque ele ouviu a pregação de Paulo. Então repara aquilo que nós lemos lá em Romanos. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não ouvirem? Então precisa de ver alguém que prega a palavra. Sabes, há ali um momento, Paulo vai pregar em Atos e ele prega durante muito tempo. E há um momento ali em Atos 13, no versículo 38 a 39, eu quero ler contigo e Paulo vai dizer algo muito interessante. Ele diz assim, tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste que é Cristo Jesus. Repara a mensagem que Paulo está a pregoar aqui. É a mensagem de perdão, é a mensagem de salvação. E as pessoas estão a ouvir aquela palavra. Ele diz, tomai, pois, irmãos, conhecimento que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Ou seja, as pessoas estão a ouvir, os teus pecados estão perdoados. Isso é uma ótima notícia. Tu não precisas de viver mais com medo, com condenação, com acusação, com problemas de depressão. Não, com culpa, não. Os teus pecados estão perdoados. Deus não te condena, vai em paz. Ninguém te condenou, mulher, pega em adultério. Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Sabes, ouvir, quando ela ouviu aquilo, trouxe leveza, tranquilidade, alívio ao seu coração e à sua mente. Paz entrou no seu coração. Sabes, ele diz, tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Repara, a lei não trazia alívio, a lei trazia peso e condenação. Mas agora vem a mensagem de Cristo, onde Paulo é um dos emissores dela. Paulo é um dos missionários e ele vai e prega e ele diz, irmãos, tomem conhecimento de que nós estamos a anunciar-vos remissão de pecados em Cristo Jesus. Alguém precisava pregar para que as boas novas alimentassem, satisfizessem, alegrassem o coração daqueles homens. Paulo precisava de pregar, ele precisava de pregar, alguém precisava de pregar e é isso que eles fizeram. Sabes, esta foi aquela pregação que o paralítico ouviu. Estás perdoado, estás curado. Sabe, na luz da palavra nós recebemos iluminação. Nós precisamos de iluminação. Sabes, ali diz lá, Salmos 119, no versículo 130, diz assim, pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz nós vemos a luz, Salmo 36, 9. E no Salmo 119 diz, a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Ou seja, a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, traz luz, produz luz em nós. Tudo aquilo que nós precisamos de receber e precisamos de captar para dentro de nós, é receber essa luz da palavra. E essa luz da palavra, ela vem quando a palavra é exposta aos nossos ouvidos, aos nossos sentidos. Por isso eu volto-te a dizer uma vez mais, ouvir é a melhor parte. Não desprezes o tempo de ouvir a palavra. Não desprezes o tempo de comunhão. Não desprezes o tempo de interação entre os irmãos. Que haja fome no teu coração. Que essa fome comece a crescer agora. Por ouvir a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. Sabes, vários homens na Bíblia disseram para Jesus, Senhor, ajuda a minha fé. Ajuda a minha fé. Eu sou incrédulo. Ajuda-me, dá-me fé. Eu quero mais fé. Então, irmãos, se tu queres crescer em fé, ouvir é a melhor parte. Faz como Maria fez. Senhor, eu estou aqui, eu quero ouvir de ti.
Sabes? E hoje Paulo vem e diz ouvir pela pregação. A pregação da palavra. Tudo aquilo nós temos ouvido irmãos a testemunharem que receberam luz de Deus em áreas que às vezes eles estavam a ouvir uma pregação e o tema daquela pregação nem era aquela a área que ele recebeu luz naquele sentido. Mas por ouvir a palavra de Deus, Deus deu-lhe um entendimento que ele pôde aplicar naquela outra área onde aquilo trouxe salvação para ele, onde aquilo trouxe esperança, trouxe luz para ele. Sabes, e isso é a mesma coisa para nós. Nós podemos ter no nosso coração a mesma experiência que o paralítico teve. Ele ouviu sobre perdão, mas Deus falou com ele acerca sobre cura. Então isso é interessante, mas Deus vai falar ao nosso coração. Nós precisamos de ouvir. Então, irmãos, ouvir é a melhor parte. A expressão que o Senhor Jesus mais usava, a expressão predileta dele no seu ministério, era: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E várias vezes eu brinco com os irmãos, brinco com a igreja aqui e eu pergunto: os irmãos estão a ouvir com ouvidos de ouvir? Amém? Porque tem ouvidos de ouvir e tem ouvidos de... Sim, eu estou a ouvir, mas entre a 100 e sai a 200, não é? Mas essa era a expressão favorita. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E porquê? Porque isto mostra a importância de ouvir na nossa vida espiritual. Só que, mais uma vez, não é ouvir qualquer coisa, mas é ouvir a pregação do Evangelho. O Evangelho da graça, a pregação da graça do Novo Testamento. Sabes, nós somos nutridos espiritualmente quando nós ouvimos a palavra. Se tu crês que Deus te plantou nesta igreja local, então é preciso que tu recebas o alimento que vem daqui. Nós podemos ouvir outras coisas, mas o nosso primeiro alimento deve ser a comida da tua casa. A comida que a tua mãe faz, a comida que a tua mãe produz, a comida que te nutre e que te sabe bem é a comida da tua mãe, é a comida da tua casa. Tu até comes às vezes na casa de outros amigos, conhecidos, colegas, mas a comida da tua casa é a comida da tua casa. E sabes, mais uma vez eu quero reforçar-te isto, não estamos a dizer que não possas ouvir outros pregadores, não, de forma nenhuma. Nós estamos apenas a dizer que a maneira normal de tu te alimentares precisa ser a comida da tua mãe, a comida da tua casa. Sabes, Lucas 10, lá a passagem que nós estamos a falar, o Senhor Jesus vai à casa de Marta e de Maria, e então ali a Escritura diz que Marta andava de um lado para o outro a preparar a comida e Maria estava lá aos pés, e o Senhor então responde-lhe e diz: Marta, Marta, tu andas muito atarefada e Maria escolheu a melhor parte, ou seja, ouvir a palavra de Jesus é a melhor parte. E é incrível que há muitas pessoas entre nós que elas preferem servir do que ouvir. As pessoas gostam de ficar envolvidas em muitas coisas, atarefadas em muitas coisas, mas não param para ouvir uma pregação. Não param para não apenas ouvir, ficar ali, mas ouvir da forma que começam a ver: espera aí, aquilo tem a ver comigo. Qual é a área que aquilo precisa de entrar na minha vida? Senhor, eu preciso daquilo. Sabes, ouvir a pregação. Todo o serviço será recompensado, mas ouvir a palavra é a melhor parte. E sempre que nós falamos da importância de ouvir a palavra, alguém gosta de lembrar das palavras de Tiago, quando Tiago diz lá que parece ensinar uma coisa que é diferente. Ele diz: parece que fazer é mais importante do que ouvir. As pessoas dizem: porque se alguém é ouvinte, como diz lá em Tiago, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Agora presta atenção, porque se nós observarmos atentamente o contexto que Tiago está a colocar e está a dizer isto, nós vamos ver que Tiago está a exortar os irmãos a não serem ouvintes negligentes da lei da liberdade. Esta lei da liberdade é o Evangelho. Porque a lei de Moisés era, na verdade, uma lei de escravidão. Então, aquilo que Tiago está a dizer aqui, na verdade, é que se nós formos ouvintes diligentes
do evangelho da liberdade, do evangelho da graça, da pregação da perdão dos pecados, no fim, nós vamos ser praticantes da palavra. Só que aqueles que negligenciam o ouvir, eles não conseguem praticar a palavra. Então, eu quero convidar-te para que tu ouças as pregações. Sabes, eu realmente não creio que alguém possa aprender a pregar apenas com aulas de homilética. Mas a pessoa pode aprender muitas técnicas com homilética, mas não terá o espírito da pregação. E eu estou convicto de que a única forma de nós aprendermos a pregar é receber a unção a ouvir homens de Deus a pregar. Então nós espelhamos-nos, nós procuramos imitar. Quem tem esse desejo de pregar também vai começar a observar atitudes, a guardar expressões, a conhecimentos, linhas de raciocínio. E tudo isso aprende-se a ouvir, a ver. Lá está, ouvir. Ouvir é a melhor parte. Então, o profeta Daniel, ele estudou aquilo que o profeta Jeremias tinha deixado escrito, e quando ele estuda, ele vai ser capaz de entender o tempo que deveria durar o cativeiro. Ou seja, alguém tinha pregado, alguém tinha escrito, e agora alguém vai ouvir, vai ler, e vai entender algo. Por quê? Porque ele ouviu, ele foi e viu. Então, no primeiro ano do seu reinado, diz lá, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, todos nós sabemos algo, porque nós aprendemos aquilo com alguém. Isso é assim com todos nós, seja professores, seja familiares. Nós não somos o novo Adão que aprende tudo diretamente de Deus. Não, não temos essa síndrome, ok? Homens orgulhosos, homens inseguros, é que eles têm medo de aprender com os outros. Por isso que eu te falei no início desta palavra, eu te disse que só gente humilde é que pede sabedoria. Porque os orgulhosos, arrogantes, eles sempre tentam resolver as coisas por eles próprios. À sua maneira, do seu jeito, da sua forma, com as suas capacidades, com aquilo que eles têm, com a sua inteligência, com as suas habilidades, com as suas opiniões. Mas gente humilde reconhece que não consegue e precisa de sabedoria. E sabes, nós não somos esse novo Adão. Nós somos aquele que diz, Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero te falar muito rapidamente e para concluirmos acerca de 7 níveis de receptividade que demonstram e afetam a maneira como eu recebo a palavra. Sabes, o primeiro nível é quando a palavra não tem impacto nenhum na minha vida. É quando a pessoa não entende a mensagem. Não entende a mensagem talvez porque o tema não lhe agrada, talvez porque não esteja disposta. O facto é que o coração daquela pessoa ela está fechado e por isso a palavra não tem efeito na sua vida. O segundo nível de receptividade é aquele nível em que a palavra já tem algum impacto sobre ti. Então é quando começa a haver uma atitude do tipo, eu começo a ouvir a pregação, eu começo a ficar animado, eu começo a sentir que é uma boa palavra. Só que o problema é que ainda nós retemos, isso é estatístico, nós retemos pouco mais de 10% daquilo que ouvimos numa pregação. E se ouvirmos uma pregação apenas uma vez, então nós vamos apenas receber 10% ou menos. Mas aí tem o terceiro nível de receptividade. O terceiro nível é quando nós absorvemos a palavra, mas nós não conseguimos reproduzir a mensagem. Eu ouvi, foi bênção, eu guardei, mas eu ainda não consigo reproduzir aquela mensagem. Então é quando eu ouço apenas e eu sou abençoado. Eu sei que eu fui abençoado. Eu sei que aquilo foi bom. Eu sinto que aquilo foi ministrado. Eu sinto que eu fui aquecido, meu coração aqueceu. Mas eu esqueci daquele assunto. Aquele assunto não ficou guardado dentro de mim. O quarto nível de receptividade é quando eu absorvo a palavra para poder reproduzir a mensagem. Então aí eu já tenho uma outra atitude para com aquela palavra que eu ouvi. Então o quarto nível, eu volto a repetir, é quando nós absorvemos a palavra para podermos reproduzir aquela mensagem. Então é quando eu ouço a pregação mais do que uma vez, porque o meu alvo é poder pregá-la também. Então eu quero daquilo, eu quero ministrar aquilo, então eu já vou ouvir com outro nível, com outros ouvidos de ouvir. Amém? Lembra-te disso? Ouvidos para ouvir. O quinto nível de receptividade é quando eu começo a aprender como pregar e como ensinar aquela palavra. Então neste estágio, no quinto estágio, quinto nível de receptividade,
nós começamos a pregar e a ensinar debaixo de uma mesma unção, há um coração, nós fomos captados, percebemos a unção da palavra, o espírito da palavra, percebemos o que é que queria ser transmitido, qual era o objetivo daquela palavra. E aqui, neste quinto nível, nós vamos adquirir formas de falar, nós vamos adquirir formas de argumentar, nós vamos adquirir formas de apresentar aquela verdade e até a ousadia que temos para ensinar, às vezes nós adquirimos, recebemos por transferência daquela pessoa. Bem, mas aí chegamos ao sexto nível de receptividade. O sexto nível de receptividade é quando nós absorvemos a palavra, mas absorvemos também o espírito da mensagem. Então nós ouvimos a mensagem da pregação, só que agora nós somos capazes de absorver até detalhes da palavra que aparentemente eram secundários à primeira vez que ouvimos. Só que, apesar de aparentemente serem secundários, eles traduzem para nós princípios poderosos. Não guardamos apenas o princípio, mas guardamos a explicação, o enriquecimento daquele princípio. E sabes, agora nós somos capazes de ouvir além do que aquilo que o pregador falou. Porquê? Porque nós entramos no espírito da mensagem. Nós entramos no rio que alimentou o pregador. O rio que fluiu e alimentou o pregador. E agora nós captamos aquele rio também. Então nós percebemos lições adicionais que às vezes até não eram o objetivo da pregação e que às vezes até o pregador nem se lembrou de colocar aquilo, mas tu te lembraste de colocar. Porque está dentro daquele rio do espírito que vai te mover, que vai te inspirar a compartilhar aquelas verdades. E tudo porque quando as pessoas vão ouvir, elas percebem, uau, aquilo falou contigo. Talvez não falou da mesma maneira que o teu vizinho do lado, mas falou contigo. Bem, o sétimo nível já tem a ver com um dom ministerial. O sétimo nível de receptividade é quando o dom ministerial é transferido para nós. Como é que isso funciona? Quando nós estamos no estágio de receber o mesmo dom, nós tornamos-nos capazes de seguir o raciocínio do pregador, até mesmo quando o pregador é confuso ou desordenado na sua apresentação. Sabes, isto acontece porque nós tornamos-nos capazes de perceber o coração da pessoa, tornamos-nos capazes de perceber a mente da pessoa que nós estamos a ouvir. Então nós sabemos que o dom está a ser transferido quando nós somos capazes de perceber como é que a pessoa analisa a Escritura, a forma dela abordar a Escritura, como é que ela lida com os problemas, como é que ela percebe os princípios espirituais. E isto só é alcançado depois de ouvirmos a pregação daquele ministério por muito tempo. Só que o principal sinal da transferência de uma unção, é quando nós, de uma forma inconsciente, começamos a ministrar, começamos a pensar e a pregar como o pregador que nós estamos a ouvir. Começamos a adquirir sinais, começamos a adquirir expressões, começamos a adquirir, às vezes até tiques, começamos a adquirir a forma de inspiração, o mesmo coração, e isso é transmitido na palavra. Eu creio que depois de passar por todos esses estágios, tu serás capaz de pregar e de obter os mesmos resultados da pessoa a quem tu estás a ouvir. Eu creio nisso. E, sabes, o ideal para todos nós era que ouvíssemos esta palavra que hoje eu estou aqui a compartilhar contigo. Ouvir é a melhor parte. Que nós ouvíssemos não apenas uma, não apenas duas, não apenas três, não apenas 4, não apenas 5, 6, mas 7 vezes. Porque ouvir é a melhor parte. E com certeza que na tua vida tu já passaste por circunstâncias onde tu precisaste de ouvir algo. Tu tinhas fome e sede de ouvir algo. Com certeza que em casa tu já tiveste a sensação de desejares comer alguma coisa, porque dentro de ti tu precisas comer alguma coisa, mas tu não sabes o que é. E comes uma fruta, não é a fruta. Comes uma bolacha, não é uma bolacha. Comes um chocolate, não é um chocolate. Comes uma carne, não é uma carne. Há alguma fome dentro de ti. E essa fome dentro de ti é uma fome espiritual. É uma fome da alma faminta por ouvir palavras de vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer-te uma coisa. Ouvir é a melhor parte. Sim, precisas de entrar no teu quarto e quedar-te aos pés de Jesus e ouvir. Mas sim, precisas também, como Paulo disse, ouvir a
pregação da palavra, porque a fé vem por ouvir a pregação e a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero convidar-te nesta manhã para nós orarmos e para que aí no teu lugar, no teu coração, onde tu estejas, tu possas dizer: Senhor, eu quero ouvir mais. Porque só quem reconhece que precisa de sabedoria são os humildes. E a sabedoria vem por ouvir. Salomão disse para Deus e pediu a Deus: Senhor, dá-me um coração que ouve. A palavra que é traduzida por ouvir lá neste versículo é chamar. Chamar quer dizer literalmente no hebraico ouvir. Então quando ele pede esse coração entendido, é um coração que ouve. E eu quero convidar-te a fazeres essa mesma oração. Senhor, dá-me um coração que ouve. Eu quero ouvir. Eu quero ficar a ouvir a pregação, não desprezar a pregação, porque a fé vem pela pregação. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quero voltar a ler-te essa passagem aí, que nós lemos. Ele diz assim, em Romanos 10, 14, Paulo diz: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Precisa de haver alguém a pregar. Depois ele diz que de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Para que haja fé, para que a fé cresça, para que a fé multiplique, para que a fé avance, para que a fé prospere. A tua fé, a minha fé, a nossa fé, precisamos de ouvir a palavra. Ouvir é a melhor parte. Amém? Quero convidar-te, vamos orar. Pede ao Senhor: Senhor, dá-me esse coração que ouve, assim como Salomão pediu. Dá-me sabedoria. Eu quero realmente viver isso, Senhor. Pai de amor, nós invocamos o Teu nome e damos-te graças, Senhor, porque Tu prometeste que não nos deixarias sós, que enviarias o Teu Espírito Consolador e que Ele estaria connosco todos os dias até a consumação do século. Senhor, Tu disseste que o Consolador que Tu enviarias da parte do Pai, Ele iria ensinar-nos todas as coisas e falaria, ensinar-nos e far-nos-ia lembrar daquilo que o Senhor ensinou. Espírito Santo, nós queremos crescer e precisamos de sabedoria vindo de Ti. Nós queremos ser mais parecidos com o Senhor, fazer mais a Tua vontade e precisamos de ouvir cada dia mais de Ti. Senhor, que no dia de hoje, no dia de amanhã, nós possa haver em nós a humildade de dizer: Senhor, dá-me sabedoria. Senhor Deus, dá-me um coração que ouve a Ti. Senhor, como é que eu vou lidar com aquele problema no trabalho? Eu quero ouvir de Ti. Senhor, ensina-me a ouvir de Ti. Como é que eu vou lidar com aquele colega, com o meu familiar, com a minha esposa? Como é que eu vou lidar com esta situação do meu casamento? Senhor, dá-me um coração entendido, um coração que ouve. Um coração que cresce em sabedoria, que ouve, Senhor, como resolver as situações. Senhor, eu oro isso e peço isso sobre a vida de cada um dos meus irmãos, porque creio que nesta hora, neste momento, muitos deles se identificaram e muitos deles precisam e estão a fazer essa oração em sinceridade e a dizer: Senhor, eu quero ouvir. Eu quero esse coração de Salomão, um coração que ouve. Senhor, quero também essa fé que vem pelo ouvir a pregação. Senhor, perdoa-nos de todas as vezes que temos desprezado o momento da pregação do Evangelho, no culto aos domingos. Senhor, perdoa-nos por desprezarmos o momento da reunião pública de toda a igreja. E, Senhor, que haja cada vez mais em nosso coração essa humildade para ouvirmos a pregação do Evangelho. Porque a fé vem por ouvir essa pregação. Senhor, eu oro e abençoo a vida de cada um dos meus irmãos em Teu nome e para a glória do Teu nome. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que eles possam sair e em paz serem guiados. Eu declaro que o rosto de Deus está sobre cada um deles. Declaro que os dons e as consolações do Espírito Santo estão com cada um deles e são sobre cada um deles. Declaro que o Espírito de sabedoria e de revelação é com cada um deles. Declaro que a graça, o perdão, a santificação, a justificação é com cada um deles em Teu nome e para a glória do Teu nome. Eu os abençoo em Teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo a Tua igreja em nome do Senhor Jesus Cristo e para a Tua glória. Em nome de Jesus, quem crê diz amém, amém e amém. Deus abençoe. Uma semana cheia de ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Fica na paz.